Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Guilherme Carneiro Montes, sou professor de farmacologia da UERJ. Estou aqui para apresentar uma aula de bloqueadores adrenérgicos. Bom, os antagonistas adrenérgicos, eles são de dois grandes tipos: os antagonistas dos receptores alfa e os antagonistas dos receptores beta. Os antagonistas dos receptores, eles vão inibir a interação da norepinefrina e da epinefrina com os receptores adrenérgicos. Os representantes dos receptores antagonistas alfas não seletivos são a fenoxibenzamina e a fentolamina. Os antagonistas dos receptores seletivos alfa-1, protótipo da classe é a prazosina, seguido então da terazosina, doxazosina e assim por diante. Os seletivo alfa-2, antagonista, como único da classe a gente tem a ioimbina. Já para os seletivos antagonistas receptores beta, nós temos divididos de primeira, segunda e terceira geração entre não seletivos e seletivos beta 1. Os de primeira geração, tidos como não seletivos, a gente tem como exemplo dessa classe o naldolol, o timolol, o propranolol. Já os seletivos beta 1 de segunda geração tem como representantes dessa classe o atenolol, o esmolol, o metoprolol. Os não seletivos de terceira geração, o cartalol, carvedilol, o labetalol. E os beta-1 de terceira geração seletivos, temos como o nebivolol, o celiprol e o betaxolol. Bom, lembrando que os receptores alfa-1, eles vão intermediar a contração das células do músculo liso arterial, venoso e visceral. Quando se tem o bloqueio dos receptores adrenérgicos alfa-1, pode-se inibir a vasoconstricção induzida por catecolaminas endógenas. Então, aqui nessa figura, a gente tem a liberação dessas catecolaminas endógenas, que podem interagir com o receptor. Entretanto, quando você tem a ação dos fármacos antagonistas seletivos alfa-1, como por exemplo aqui a prazosina, ele vai bloquear essa ação no receptor. Consequentemente, não tem o processo de contração dessa célula muscular lisa. E se essa célula muscular lisa estiver no leito vascular, pode causar o processo que a gente chama de vasodilatação nos vasos de resistência arteriolar e veias. E o resultado disso é a redução da pressão arterial devido à diminuição da resistência vascular periférica. A intensidade do efeito vai depender também da atividade do sistema nervoso simpático no momento que o fármaco é administrado. Como, por exemplo, se a pessoa estiver em decúbito, essa atividade do sistema nervoso simpático ela não é tão grande se a pessoa estiver na posição vertical. Para a maioria dos antagonistas dos receptores alfa, a queda da pressão arterial ela vai sofrer uma oposição aos efeitos dos baixos receptores, que vão aumentar a frequência cardíaca e o débito cardíaco, bem como o aumento da retenção de líquidos. Se houver uma administração exagerada desses fármacos e eles tiverem afinidade dos receptores alfa-2, eles podem bloquear esses receptores nas terminações nervosas simpáticas periféricas, levando a um aumento da liberação de norepinefrina e um aumento da estimulação dos receptores beta-1 no coração e nas células justaglomerulares. Então, como mecanismo de ação desses antagonistas dos receptores alfa-1 é simplesmente bloquear a ação, principalmente da noradrenalina e da adrenalina nos receptores alfa seletivos, alfa-1 seletivos. E devido, em parte, à sua maior seletividade para os receptores alfa-1, esta classe de antagonistas dos receptores alfa tem uma maior utilidade na clínica e substitui, em grande parte, outros antagonistas dos receptores alfas adrenérgicos não seletivos e tem como protótipo dessa classe a prazosina. Outros fármacos seletivos alfa-1 podem ser encontrados na clínica também, como, por exemplo, a terazosina, a doxazosina, a alfozosina e a tanzulosina.
Todos esses fármacos são antagonistas competitivos dos receptores alfa-1 e são antagonistas reversíveis. Os principais efeitos da prazosina resultam do bloqueio dos receptores alfa-1 nas arteriolas e veias, provocando então a diminuição da resistência vascular periférica e do retorno venoso ao coração. A prazosina também diminui a pré-carga cardíaca e diminui a tendência de aumentar a frequência cardíaca. No sistema nervoso central, a prazosina ela pode suprimir a descarga simpática. Ela também pode atuar diminuindo as lipoproteínas de baixa densidade, como o LDL, os triglicerídeos e aumenta as concentrações de lipoproteína de alta densidade, como o HDL. Bom, falando um pouco mais dos outros fármacos seletivos alfa-1, a doxazosina e a terazosina são análogos estruturais da prazosina. Esses dois fármacos não têm seletividade para os receptores alfa-1. Lembrando que os receptores alfa-1 existem subtipos desses receptores, do subtipo alfa-1A, alfa-1B e alfa-1D. Então, esses fármacos, a doxazosina, a terazosina e a ufososina, não possuem seletividade para nenhum do tipo dos subtipos receptores alfa-1. Já a tanzolosina, ela é um antagonista dos receptores alfa-1 com uma seletividade para o subtipo alfa-1A. E esse receptor, ele está presente na próstata. Então, a tanzolosina ele é muito eficaz para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata, ou também conhecida como hiperplasia prostática benigna. Né? Lembrando que essa hiperplasia ela produz uma obstrução da uretra, que no caso se torna sintomática, resultando no fluxo urinário fraco, poliaciúria e nictúria. E os receptores alfa-1, principalmente do tipo 1A, no trígono da bexiga e na uretra, contribuem para a resistência do fluxo urinário. E os antagonistas, quando utilizados, ele diminui isso. Além dos antagonistas alfa-1A, pode ser utilizado para o tratamento da hiperplasia prostática benigna a finasterida e a dutasterida, que são fármacos que vão inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona e que podem reduzir o volume da próstata em alguns pacientes. Lembrando que a terazosina e a doxazosina, elas induzem também a apoptose em células musculares lisas da próstata. E esse processo de apoptose na célula muscular lisa da próstata pode diminuir sintomas associados à hiperplasia prostática benigna. Dentro das características farmacocinéticas, a prazosina ela é bem absorvida após a administração oral, com a biodisponibilidade de cerca de 50 a 70%. Ela, sua concentração máxima no plasma pode ser alcançada em 1 a 3 horas após a administração oral. O fármaco ele se liga fortemente às proteínas plasmáticas e encontra apenas 5% livres na circulação. Sofre um intenso metabolismo hepático e a excreção renal é a principalmente forma de eliminar do fármaco sob a forma alterada de seus metabólitos. Uma meia-vida é cerca de 3 horas que se tem da prazosina. Já para os outros fármacos antagonistas, a anfusosina tem uma meia-vida, cerca de 3 a 5 horas. Ela é biotransformada pela CYP 3 a 4 e tem a biodisponibilidade de cerca de 64%. Já a tanzolosina é um fármaco que também tem uma meia-vida cerca de
5 a 10 horas. Ele é bem absorvido pela via oral. É biotransformado pelas CYPs. E já a terazosina, ela também tem é um fármaco que tem uma meia-vida mais longa em comparação aos outros, cerca de 12 horas. Pode se estender um pouquinho mais a sua meia-vida. Já a doxazosina, dentro desses fármacos todos citados, é o que tem a meia-vida maior, cerca de 20 horas, e a sua ação também pode se estender cerca de 36 horas. A biodisponibilidade da doxazosina e a extensão da biotransformação dela são similares à da prazosina. E os principais usos terapêuticos dos antagonistas alfa-1 seletivos adrenérgicos é pelo tratamento da hipertensão sistêmica primária, onde esses fármacos produzem uma vasodilatação e com essa vasodilatação você diminui a resistência vascular periférica, consequentemente diminuindo a pressão arterial do indivíduo. Para o tratamento de doença de Renault, onde existe vasoespasmo digital excessivo, foi verificado que a prazosina tem um benefício nesses pacientes que possuem esses distúrbios vasoespásticos. Para a hiperplasia prostática benigna, onde se tem uma obstrução uretral, né, e diminuição do fluxo urinário, o antagonista alfa-1 seletivo, no caso a tanzulosina, que se liga ao receptor subtipo alfa-1A, presente principalmente aqui no trígono da bexiga e na uretra, contribui para uma melhora da resistência ao fluxo da urina. E a associação da tanzulosina com os outros fármacos que eu falei anteriormente, a finasterida, a dutasterida, estudos comprovam que há uma eficácia muito acentuada quando há associação desses fármacos, apenas isolado, quando apenas utilizado o fármaco isoladamente, né? E os principais efeitos adversos dos antagonistas alfa-1 adrenérgicos seletivos é a hipotensão ortostática, que pode ser observada nas primeiras doses, seguida também pode-se ter com síncope, porém esse efeito da hipotensão ortostática pode diminuir, reduzindo a primeira dose para um terço ou um quarto da dose normal e a administração feita antes de se deitar. Essa síncope também pode ser vista principalmente quando tem associação com algum outro antipertensivo ou por um aumento rápido da dose do antagonista alfa-1 seletivo. A taquicardia reflexa devido a uma diminuição da resistência vascular periférica. O corpo vai produzir esse efeito para tentar contrabalancear a diminuição da resistência vascular periférica. Vertigens e disfunção sexual é vista principalmente em homens e que essa disfunção sexual ela é vista quando se tem administração a longo prazo e também pode causar em fibrose para o indivíduo. Além desses outros sintomas que eu falei, cefaleia e ejaculação retardada. Outros fármacos antagonistas adrenérgicos não seletivos, a gente tem como presente nessa classe a fentolamina e a fenauxibenzamina. São antagonistas não seletivos dos receptores alfa, sendo que a fenauxibenzamina ela produz um antagonismo irreversível, enquanto a fentolamina ela vai produzir um antagonismo competitivo do tipo reversível. E quando se tem o bloqueio dos receptores alfa-1 por esses antagonistas adrenérgicos não seletivos, se tem uma vasodilatação arteriolar e venosa, diminuindo então a resistência vascular periférica e a pressão arterial. Pode-se ter uma ativação dos vários receptores, aumentando a força de contração e o débito cardíaco, a retenção de fluidos e o relaxamento do músculo liso não vascular, como por exemplo da esfíncter, da bexiga e da próstata. O bloqueio alfa-2 pode produzir um aumento do fluxo simpático, aumentando então a liberação de noradrenalina.
o aumento da secreção da insulina e uma vasodilatação por efeito pós-sináptico. Com essas ações, com esses receptores alfa bloqueados, as ações da noradrenalina podem se dar sobre os receptores beta que não estão bloqueados. Consequentemente, em receptores beta 1 pode-se ter o aumento do débito cardíaco, consequentemente da força de contração, e em receptores beta 2 pode-se ter uma hipotensão com o relaxamento dos vasos via receptores beta 2. Um dos principais usos terapêuticos dos antagonistas alfa-adrenérgicos não seletivos é para o feocromocitoma, que é um tumor que são tumores da medula da suprarrenal e de neurônios simpáticos que vão secretar enormes quantidades de catecolaminas. A fenoxibenzamina é utilizada com frequência na preparação do paciente para a remoção cirúrgica do tumor. A conduta é de utilizar a fenoxibenzamina cerca de 1 a 3 semanas antes da cirurgia, e a dose ela é aumentada em dias alternados para se obter o efeito desejado na pressão arterial. A fentolamina ela pode ser utilizada também para o controle de curta duração da hipertensão em pacientes com feocromocitoma e também é utilizada localmente para prevenir a necrose dermal após o extravasamento de agonistas alfa-adrenérgicos. Além disso, a fentolamina pode ser utilizada também no tratamento de crise hipertensiva após a interrupção da clonidina ou pela associação de tiramina com o inibidor da monamina oxidase. Falando um pouco da farmacocinética dos antagonistas alfa-adrenérgicos não seletivos, a fentolamina pode ser administrada pela via intravenosa e metabolizada pelo fígado, possui uma meia-vida de cerca de 2 horas. Já a fenoxibenzamina, ela pode ser administrada pela via oral, tendo uma baixa biodisponibilidade e uma meia-vida cerca de 12 horas. E os principais efeitos adversos dos antagonistas alfa-adrenérgicos não seletivos é a hipotensão, como principal efeito adverso tanto da fenoxibenzamina quanto da fentolamina. Além disso, a estimulação cardíaca pode levar a uma taquicardia alarmante, a arritmias cardíacas e eventos isquêmicos miocárdicos, incluindo infarto do miocárdio. Pode ocorrer uma inibição reversível da ejaculação devido à impossibilidade da contração do músculo liso dos ductos deferentes e dos ductos ejaculatórios. Pode causar uma congestão nasal e efeitos a nível do sistema nervoso central, como sedação, fadiga. Os antagonistas alfa-2 adrenérgicos seletivos, a gente só tem como exemplo dessa classe a ioimbina. Ela tem pouca atividade na clínica. No passado, ela já foi utilizada para o tratamento da disfunção sexual masculina, porém, o benefício do fármaco ficou bastante limitado. É um fármaco que penetra o sistema nervoso central e atua em receptores alfa-2 adrenérgicos no sistema nervoso central e aumenta o fluxo simpático para a periferia. Pode ser também ter alguns benefícios na vasoconstricção associada à doença de Raynaud. E ele é um fármaco contraindicado quando se tem alterações no sistema nervoso central ou no sistema cardiovascular. Então, ele tem pouca utilidade na clínica atualmente. Mas, nos Estados Unidos, ela pode ser comercializada legalmente como suplemento de dietas. Já os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, eles podem ser diferenciados pelas seguintes propriedades. Eles vão ter uma alta afinidade relativa tanto pelos receptores beta-1 quanto os receptores beta-2 adrenérgicos. Podem possuir atividade simpatomimética intrínseca, ou seja, além de bloquear, eles podem ativar esses receptores, no caso, principalmente receptores beta-2, tendo então uma atividade simpatomimética principalmente nesses receptores beta-2. O bloqueio de receptores alfa pode se ocasionar em alguns fármacos. Eu vou citar aqui o exemplo do labetalol. O labetalol ele vai ter um bloqueio receptores beta-1,
também pode bloquear receptores alfa-1 e ele também pode ter uma atividade simpatomimética intrínseca em receptores beta-2. Eles vão ter diferença na solubilidade de lipídios, podem causar vasodilatação devido a essa atividade simpatomimética em receptores beta-2 e tem uma variedade e suas variações nas farmacocinéticas. Bom, e como eu falei anteriormente, esses antagonistas beta-adrenérgicos também pode possuir, o carvedilol possui também uma atividade simpatomimética em receptor beta-2, o bloqueio em receptor beta-1 e o bloqueio em receptor alfa-1. Aqui a gente tem as fórmulas estruturais de alguns receptores beta-adrenérgicos de terceira geração com efeitos cardiovasculares adicionais, ou seja, aquilo que eu falei, bloqueio alfa-1, bloqueio beta-1 e atividade simpatomimética em beta-2. E o mecanismo de ação dos antagonistas receptores beta-adrenérgicos, ele se dá justamente se ligando nos receptores beta-adrenérgicos, impedindo com que a catecolamina, no caso a noradrenalina, se ligue no receptor. Normalmente a gente tem uma catecolamina sendo liberada, no caso aqui a noradrenalina. Ela quando ela é liberada, ela se liga no seu receptor beta-adrenérgico, receptor esse que é acoplado à proteína G. Essa proteína G ela vai fazer com que haja ativação da adenilato ciclase. Essa ativação da adenilato ciclase promove a conversão do ATP em AMP cíclico. Essa conversão do AMP cíclico faz com que haja ativação da proteína quinase A. Essa proteína quinase, ela ao ser ativada, ela vai fosforilar proteínas alvos. Uma dessas proteínas alvos pode ser a proteína do canal de cálcio. O canal de cálcio, ao ser fosforilado, vai ser ativado. Esse canal de cálcio vai então abrir e vai permitir o influxo de cálcio para dentro da célula. Essa célula, caso, por exemplo, for uma célula muscular, o aumento de cálcio dentro de uma célula muscular, cardíaca, por exemplo, lembrando que esse receptor está presente nas células musculares cardíacas, nas células justaglomerulares, na célula cardíaca, o aumento de cálcio vai promover o quê? A contração dessa célula muscular cardíaca. Então, promove o aumento da força de contração, que vai promover também o débito cardíaco. Quando se tem um antagonista desse receptor, você tem um impedimento da ligação da catecolamina pelo receptor. No caso aqui, por exemplo, para pronolol. E aí você não tem nenhum evento desse acontecendo. Consequentemente, você não tem um aumento do débito cardíaco, como se fosse esse receptor estiver no coração. Também nas células justaglomerulares, que são responsáveis pela liberação de renina, você não tem a liberação da renina. Consequentemente, você não tem o quê? A formação da angiotensina 1 e da angiotensina 2. Lembrando que a angiotensina 2 é um potente vasoconstrictor que vai aumentar a pressão arterial do indivíduo. Então você não tem nenhum evento desse acontecendo. Bom, como eu falei no slide anterior, que aquelas ações dos receptores beta-1 é justamente de bloqueio do receptor beta-1 nas células musculares cardíacas ou nas células justaglomerulares, vão impedir ações das catecolaminas no receptor beta-1. Aqui nesse quadro eu trago os mecanismos subjacentes às ações dos beta-bloqueadores com ações simpatomiméticas em receptores beta-2. E o que isso significa dizer? Que o antagonista, ele, em vez de ser antagonista, ele vai ser como um agonista no receptor beta-2, ou seja, ele vai mimetizar a ação de um agonista no receptor beta-2. E vale a pena lembrar que esses efeitos adicionais vão contribuir para a capacidade de reduzir a pressão arterial do indivíduo. E todos esses fármacos que produzem essa ação simpatomimética em beta-2 vão produzir vasodilatação periférica, e que essa vasodilatação foi sugerida por propriedades que contribuem para esse efeito, incluindo a produção do óxido nítrico devido à ativação dos receptores beta-2,
o bloqueio dos receptores alfa-1, como eu falei anteriormente. Além disso, há um bloqueio da entrada de cálcio devido ao bloqueio dos canais de cálcio. Então, se não tem cálcio, não tem processo de quê? De contração dessa célula muscular lisa no leito vascular. Há também a ativação de canais de potássio, onde você tem o efluxo de potássio para fora da célula. Esse fluxo de potássio promove, então, a vasodilatação e conjunto com o aumento do, do óxido nítrico aqui nessa célula muscular vascular. Há também ações como atividade antioxidante, que vão contribuir para mecanismos adicionais, né? E com o efeito antipertensivo, que pode diminuir então a pressão arterial do indivíduo. Bom, e aqui eu trago uma tabela das propriedades farmacológicas dos antagonistas beta-adrenérgicos, em que eu tenho aqui na primeira coluna o nome dos fármacos. Tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui esse primeiro fármaco, o propranolol. Ele tem um bloqueio não seletivo para receptor beta-1 e receptor beta-2. Ele não possui atividade simpatomimética intrínseca em receptor beta-2. Ele tem um altíssimo coeficiente partição óleo e água. Então, ele pode atravessar a barreira hematocefálica, pode ser administrado pela via oral e tem uma meia-vida de cerca de 3 a 5 horas. Quando a gente pega aqui o pindolol, que ele também tem uma afinidade pelo receptor beta-1 e receptor beta-2, entretanto, ele tem uma atividade simpatomimética intrínseca em receptor beta-2, que contribui, por exemplo, para efeitos antipertensivos ao acentuar a hipotensão, ao aumentar o fluxo sanguíneo periférico e ao diminuir a pós-carga do indivíduo. Então, ele pode ter esses efeitos adicionais e ser bastante benéfico para o indivíduo que tem um aumento da pressão arterial. O labetalol e o carvedilol, eles não possuem atividade simpatomimética intrínseca, entretanto, eles também possuem o bloqueio ao receptor alfa-1, que também pode contribuir para o controle da pressão arterial do indivíduo. Aqui a gente tem fármacos seletivos para bloqueio bloqueio do receptor beta-1, somente do receptor beta-1. E chama a atenção para vocês aqui que o acebutolol, ele tem uma seletividade para o receptor beta-1, porém ele tem uma atividade simpatomimética intrínseca para receptor beta-2. Além disso, ele tem uma coeficiente de partição óleo-água cerca de 2, bastante elevado, pode ser administrado pela via oral e também tem uma meia-vida cerca de 2 a 4 horas. Falando então um pouco da farmacocinética dos antagonistas beta-adrenérgicos, falar apenas de alguns bastante utilizados na clínica, depois vocês procuram os outros mais específicos nos livros dos antagonistas beta sobre a sua farmacocinética. De maneira geral, alguns fármacos podem ser administrados tanto pela via oral quanto pela via intravenosa, como por exemplo o propranolol. Quando administrado pela via oral, ele sofre uma absorção quase completa após a sua administração. Grande parte do fármaco é biotransformado pelo fígado durante a primeira passagem pela circulação porta. Em média, cerca de 25% alcança a circulação sistêmica. Ele pode ser a biodisponibilidade do fármaco pode ser aumentada quando a ingestão do alimento é feita concomitante. Ele é bastante lipossolúvel, como eu falei anteriormente, então ele facilmente pode penetrar no sistema nervoso central. Já o atenolol, ele é um antagonista seletivo beta. Ele não é tão lipossolúvel quanto o propranolol, então ele não consegue atravessar a barreira hematocefálica facilmente. Ele sofre uma absorção incompleta, cerca de 50%, e ele é excretado bastante na sua forma inalterada na urina. Tem uma meia-vida de eliminação cerca de 5 a 8 horas e ele acumula em pacientes com insuficiência renal, devendo então ajustar a dose para esses pacientes que têm
a insuficiência renal que faz o uso do atenolol. Aqui no meio dessa tabela, desse gráfico, a gente pode falar um pouco do bisoprolol, em que é um fármaco que é bem tolerado, ele é eliminado por excreção renal, 50%, e também pelo fígado, 50%. E as propriedades farmacológicas dos antagonistas beta-adrenérgicos, quando se tem um bloqueio do receptor beta-1, tem uma diminuição do inotropismo, cronotropismo e do dromotropismo, consequentemente uma diminuição do débito cardíaco. Tem uma melhora em relação entre oferta e consumo de oxigênio. Pode-se ter um aumento da resistência vascular periférica devido ao reflexo da diminuição da pressão arterial e tem uma diminuição da liberação de renina pelas células justaglomerulares. Quando se tem um bloqueio do receptor beta-2, pode-se ter uma diminuição da performance no exercício devido à diminuição do fluxo sanguíneo para o músculo esquelético, uma diminuição do metabolismo da glicose e da lipólise, e pode promover uma broncoconstricção, e tem que ter bastante atenção, principalmente pacientes com asma e DPLC, que faz o uso de antagonistas beta-adrenérgicos, principalmente os não seletivos. E os principais usos terapêuticos dos antagonistas beta-adrenérgicos, eles são muito eficazes, principalmente em doenças cardiovasculares, principalmente pacientes que têm hipertensão, onde o indivíduo tem que ter o controle da pressão arterial, que pode estar aumentada nesses indivíduos. Na angina, onde você tem uma melhora da oferta e do consumo do oxigênio. Nas arritmias cardíacas, nas síndromes coronarianas agudas, em cardiomiopatia hipertrófica, em que esses antagonistas eles promovem a melhora da hipertrofia cardíaca, em insuficiência cardíaca congestiva ou infarto agudo do miocárdio, apenas utilizado no tratamento a longo prazo. Além dos efeitos benéficos no sistema cardiovascular, os antagonistas beta-adrenérgicos, como para fins terapêuticos, podem ser utilizados no controle de muitos sinais e sintomas cardiovasculares dos pacientes que têm hipertiroidismo e mostram-se úteis como adjuvante na terapia mais definitiva. Como, por exemplo, o propranolol, ele inibe a conversão periférica da tiroxina em triiodotironina, um efeito que pode ser independentemente do bloqueio dos receptores beta. Pode-se ter no tratamento da profilaxia da enxaqueca, com um mecanismo ainda desconhecido, nos distúrbios de ansiedade da síndrome de abstinência ao álcool, em que pode-se ter para esses dois usos, no controle da taquicardia e tremores musculares que condizem com atividade simpatomimética aumentada. Então, para isso, para diminuir a síndrome de abstinência ao álcool e o distúrbio de ansiedade, utiliza-se antagonistas beta bloqueador, né? Vocês podem ver como, por exemplo, quando vocês estão ansiosos para apresentar um seminário ou fazer uma prova, pode-se fazer o uso do propranolol para controle, né, de sintomas da ansiedade, como, né, tremor, taquicardia, sudorese. Para a prevenção primária da hemorragia em pacientes com hipertensão portal, também é utilizado os antagonistas beta-adrenérgicos. Os antagonistas dos receptores beta são bastante úteis também no tratamento do glaucoma de ângulo aberto crônico. Pode-se utilizar fármacos como o timolol, o betaxolol. Esses fármacos eles vão diminuir a produção do humor aquoso, consequentemente diminuindo a pressão intraocular. E os efeitos adversos mais comuns dos antagonistas beta resultam como consequência farmacológica do bloqueio beta. Então, assim, o bloqueio beta pode causar, no caso do beta-1, pode causar ou agravar insuficiência cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca compensada, infarto agudo do miocárdio ou cardiomegalia. Além disso, pode causar bradicardia e bradiarritmias,
Diminuir os sintomas associados à hipoglicemia, porque quando o paciente tem hipoglicemia, um dos sintomas é o aumento da frequência cardíaca, ou seja, ataque cardíaco. Só que você tem o receptor beta 1 bloqueado, você não tem, o paciente ele não sente esse ataque cardíaco, consequentemente ele vai mascarar esses sintomas associados à hipoglicemia. Hipotensão, extremidades frias e fenômeno de Renault. Com o receptor beta-2 bloqueado, pode-se ter um aumento da resistência das vias aéreas em pacientes com com doença broncoespástica. Isso pode ser bastante preocupante, principalmente em pacientes que têm asma e DPOC. A hipoglicemia, porque o receptor beta-2 ele é responsável, quando ativado, pela liberação da glicose armazenada no fígado. Então, quando você tem um bloqueio do receptor beta-2, você tem então um quadro de hipoglicemia. O atraso da recuperação da hipoglicemia induzida pela insulina e alguns efeitos adversos não resultantes do bloqueio beta, como pesadelos, insônias e reações psicóticas. Devido aos efeitos adversos que os antagonistas beta-adrenérgicos apresentam, eles são contraindicados principalmente em pacientes com hipotensão severa, pacientes que precisam fazer o uso crônico desses fármacos e que interrompem bruscamente, pode agravar o quadro de angina. Então, eles são contraindicados nesse tipo de ocasião, principalmente em pacientes que têm angina variante ou de crise mental. Pacientes que apresentam choque cardiogênico ou pacientes que apresentam insuficiência cardíaca do tipo 3 ou do tipo 4, porque o coração já está bastante debilitado e fazer o bloqueio de receptores beta 1 que vai dificultar, né, a força de contração desse coração. A bradicardia sinusal, paciente que tem bradicardia sinusal, porque ele pode promover bradiarritmias com risco de vida para esses pacientes. Pacientes que têm asma brônquica, porque o bloqueio receptor beta-2 no músculo liso bronquiais podem agravar o quadro desses pacientes. E também tem que tomar cuidado em pacientes que são diabéticos e se faz o uso desses antagonistas, preferencialmente tanto para o paciente diabético como para o paciente que tem asma e DPOC, é bastante indicado o uso de antagonista beta-1 seletivo do que os betas não seletivos. Falando um pouco das interações medicamentosas a nível farmacocinéticas, a colistiramina, sais de alumínio e colestipol, eles podem diminuir a absorção desses fármacos quando utilizados concomitante. A rifampicina, a fenitoína e os barbitúricos, eles podem induzir a metabolização desses fármacos. A cimetidina, a furosemida e a clorpromazina podem diminuir a biotransformação desses fármacos antagonistas beta-adrenérgicos. A níveis de interações farmacodinâmicas, pode existir o sinergismo de depressão nodal quando utilizado concomitantes dos bloqueadores de canais de cálcio, digoxina e amiodarona, o sinergismo de efeito com outros antihipertensivos, além disso, o antagonismo de efeito antihipertensivo quando se utilizado com o AINES, que é um anti-inflamatório não esteroidal. O AINES ele tem esse efeito antagonismo de antihipertensivo, né, quando utilizado associado, quando tem utilização concomitante com um antagonista beta-adrenérgico. Bom, galera, espero que eu tenha contribuído com o estudo de vocês, com bloqueadores beta-adrenérgicos. Vocês vão ver essa classe de fármacos e outros agentes farmacológicos como antihipertensivos, no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Eu espero que vocês estudem, se deem bem, tá? Então, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês.